Bom, agora sim. Então, uma boa tarde a todos, a todas. Nessa tarde de 6 de setembro, é muito delicioso quando o mês de setembro chega, porque para quem tem as estações do ano tão marcadas como aqui na Argentina, em Buenos Aires e também em algumas regiões do Brasil, o mês de setembro, ele é um mês daquela esperança, né? De que as árvores começam a florescer. Então, realmente é muito lindo esse processo e é muito bom nesse mês de setembro dar início novamente às aulas abertas dentro do Instituto Guimarães Rosa, aqui em Buenos Aires, com, né, a minha amiga, colega, que agora eu não estou vendo aqui, para aí, entre tantas carinhas. Inês está aí, né? Estou. Ah, tá bem. Então, eu quero dar umas boas-vindas, né, a todos, a todas que estão nessa tarde, mas em especial a minha amiga, que eu digo que a professora Inês, antes de apresentá-la, né, academicamente, ela é uma amiga que o pós-doutoramento aqui em Buenos Aires me deu, né? Então, o tempo que estivemos juntas aqui pesquisando, aproximando, fortalecendo laços de amizade, são muito importantes. E então é uma alegria tê-la nessa tarde. E então eu vou fazer uma breve apresentação da professora Inês, né, para que vocês percebam o quanto é importante essa tarde para nós dentro do curso, e também aos colegas que se integram nessa tarde para pensarmos o campo da formação de professores, para pensarmos desde essa perspectiva da narrativa, dos processos autobiográficos. É muito importante a participação da professora. Então, a professora Inês Ferreira de Souza Bragança, ela é professora na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, e nesses anos, né, está no intenso processo de formação. Ela esteve recentemente conosco aqui também, fazendo um pós-doutoramento na Universidade de Buenos Aires, mas também, né, é pós-doutora pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutora em Ciências da Educação por Portugal. E, né, nesses anos, estamos trabalhando principalmente nessa perspectiva de redes de investigação, formação de professores, que é o que hoje, nessa tarde, né, Inês, vamos estar conversando sobre movimentos de vida, pesquisa, formação, dentro das abordagens narrativas e autobiográfica. Então, Inês, querida amiga, fica muito à vontade para essa roda de conversa. Não fizemos organização prévia, a ideia justamente é poder escutar a professora Inês num primeiro momento e depois ter esse espaço para que possamos conversar, tá bem? Boa tarde novamente a todas, todos e todes. Preciso dizer da minha imensa alegria, honra de estar aqui com vocês, com a minha querida amiga Aline e co-orientadora de pós-doc na UBA, porque vida, pesquisa, formação se faz junto. E eu cheguei em Buenos Aires, acolhida com muito cuidado e muito carinho pelo professor Daniel, mas a vida sempre traz presentes e boas surpresas. Eu fui recebida também por queridas amigas, Aline, Danise, Jane, e formamos um quarteto de estudo, de pesquisa, de andanças pela Argentina. E ao falar desse modo, já estamos na nossa roda de conversa, porque o tema que nos envolve na tarde de hoje é justamente vida, pesquisa e formação. Uma vida vivida,
por mulheres, homens, pessoas no mundo, crianças, jovens, adultos, idosos, que se relacionam, que produzem conhecimento juntos. Eu preparei aqui uma organização para nossa conversa, mas eu vou subvertê-la já de início e vou lá para o final, porque do modo como a Aline me apresentou e do modo que eu chego também falando, eu preciso seguir falando sobre amizade. A amizade como um componente dessa vida. E como nós não separamos pesquisa, formação da vida, caminhar com muitos outros, é, eu diria que é incontornável a nossa opção epistemológica e política. Eu vou ler então para vocês, tomar a liberdade de ler um trecho de uma carta que eu escrevi. E eu comecei essa carta assim: queridos Daniel, Danise, Aline e Jane, queridos companheiros do Polifonia, relendo a carta para os arremates finais, me dou conta de que vivemos aqui em rede relações de amizade, de partilha da vida, pesquisa, formação. E aí eu cito Paul Ricoeur numa preciosidade que está naquela obra O Percurso do Reconhecimento. Ele diz assim: não, não é o percurso do reconhecimento, é o si mesmo como o outro. Ele diz assim: com a necessidade e a carência, o que passa para o primeiro plano é a alteridade do outro si. O amigo, em sendo esse outro si, tem o papel de prover aquilo que o outro é incapaz de obter por si mesmo. Essa necessidade está ligada não só àquilo que há de ativo e inacabado no viver junto, mas também à espécie de carência ou falta ligada à própria relação do si com a própria existência. É assim que a carência habita o coração da mais sólida das amizades. O que impressiona imediatamente é o contraste entre a reciprocidade da amizade e a dissimetria da injunção. Sem dúvida, o si é convocado à responsabilidade pelo outro. E aí eu sigo escrevendo para eles. Um si mesmo que deixa de ser eu e se assume na relação radical de alteridade com seus muitos outros. Outros de si, de tal forma que as histórias portenhas falam de deslocamentos e acontecimentos autobiográficos em partilha. Nas andanças pela cidade, nos cafés, nas rodas de conversa, nas experimentações do planetário, na visita ao instituto, vamos nos descortinando, interrogando e especialmente aprendendo a habitar a Terra, a escola e a universidade de modos mais humanos, sensíveis, passíveis de afetação, construindo juntos um futuro ancestral, aí citando Ailton Krenak. Então, eu abro essa nossa roda de conversa a partir do Paul Ricoeur, citado nessa carta, para dizer que esse emaranhado de vida, pesquisa e formação é vivido com esses muitos outros, com quem estabelecemos relações de amizades, de dissimetrias também. O Riquet lembra bem, não só de amizade vivemos, muitas dissimetrias, mas tudo isso é junto e misturado. E aí eu volto aqui para o meu roteiro, então, para seguir agradecendo e dizer que eu sei que o convite foi para a aula, mas o que eu gosto mesmo é de encontro.
e ainda mais de encontro conversante, né? Então, sem encontro conversante, o combinado com a Aline foi que eu faço algumas palavras iniciais e a gente abre a roda, mas vocês estão totalmente à vontade para entrar na hora que desejarem. Podem abrir os microfones e comentar e trazer experiências de vocês. E a gente escolhe aqui na alquimia do encontro como que vai ser. Se vocês querem ir entrando, se entram depois, né? E a gente vai fazendo assim, porque encontro traz essa dimensão horizontal e sempre de conversa. Por que que os encontros são importantes? Porque encontro é alquimia de mais de um, é de dois, de três, de muitos. Encontros pressupõem abraços, mesmo que eles sejam remotos, viu? Aí a gente se vê agora por aqui e fica com aquele desejo de vir para Campinas, de ir para Buenos Aires, de ir para São Gonçalo, no Seminário Vozes. Abraços. Fortalecemos assim antigas amizades, produzimos novas amizades. E por tudo isso, gente, eu celebro muito a oportunidade e agradeço a Aline e também ao IGR pela oportunidade de estar aqui com vocês. Mas se encontro é alquimia, ela se dá, olha aí, Aline, usando uma palavra do seu campo. Adoro essa palavra. A alquimia se dá num lugar, num território. E onde nós estamos? Nós estamos no IGR. E eu quero dizer que nós estamos em Buenos Aires. Não importa se é Campinas, se é Rio de Janeiro, se é Minas, se é Mato Grosso do Sul. O convite foi feito pelo IGR, então estamos aonde estamos em Buenos Aires. E essa cidade, gente, eu conheci em 2011, mas eu me apaixonei por ela em 2022, porque fui recebida lá por esses amigos. E tive a oportunidade de caminhar pelas calles, conhecer escolas, conhecer institutos superiores de Thaís. educação, e tudo isso foi muito intenso, foi uma experiência intensa de vida, de produção de conhecimento e também de formação. Mas o encontro tem uma outra dimensão que eu gosto sempre muito de citar, que é a dimensão do tempo. E o tempo nosso, geralmente, ele é marcado pelo relógio, pelo cronos, mas eu convido para que esse nosso encontro de hoje seja marcado por outra dimensão da temporalidade, o tempo aion, pleno, inteiro, o tempo das infâncias, o tempo das complexidades. Aí o encontro fica mais gostoso. Ele tem esse horário do Cronos marcado, é verdade. Mas a gente vive esse horário marcado da forma mais inteira, mais sendo cada um de nós mesmos. E fazemos tudo isso para produzir uma terra habitável, uma escola habitável, espaços sociais, políticos habitáveis. E seguimos então conversando e puxando fios. Eu gostaria de falar mais um pouco sobre vida. Gosto demais de falar de vida. E da vida entrelaçada aos nossos movimentos como profissionais da educação, como estudantes, pesquisadores, de formar, de estar produzindo conhecimento no mundo. E o convite de hoje é para pensar esses entrelaçamentos em abordagens que chamamos narrativas e autobiográficas. Sobre a vida. Eu falei para vocês que é muito especial estar aqui em Buenos Aires, mas eu preciso dizer que também é especial estar pela primeira vez no Instituto Guimarães Rosa. Um pedacinho do Brasil na Argentina, gente. Que coisa mais linda!
E esse instituto, como informa o site, ele é responsável pela divulgação da cultura brasileira e da língua portuguesa no exterior. E como se não bastasse isso, tomam de empréstimo o nome de um intelectual e de um escritor brasileiro por quem nós temos paixão. Eu sempre cito um trechinho do Guimarães Rosa. Então, hoje aqui com vocês, eu não poderia me furtar. Vou a esse trechinho que eu cito sempre. Só que, ao abrir o livro, eu li todo o parágrafo e para hoje eu vou ampliar. Eu vou ler mais um pedacinho, não só o que eu sempre costumo dizer. Eu sempre digo o seguinte, citando Guimarães Rosa: viver é muito perigoso. Mas eu vou seguir mais um pedacinho. Querer o bem com forças, desculpa, querer o bem com demais força, de incerto jeito, que já está sendo se querendo mal, pode já estar sendo se querendo mal. Por principiar, esses homens todos puxam o mundo para si, para o consertar o consertado, mas cada um só vê e entende as coisas de um seu modo, bem do jeito Guimarães de escrever. Cada um vê de um seu modo e viver é muito perigoso. Então eu começo com Guimarães, começo não, sigo, né, nessa reflexão. Ao mesmo tempo, viver envolve perigo. E aí, como que eu posso dizer de outra forma? Pesquisar e formar envolve perigo. E também envolve sempre uma nova interpretação, porque cada um vê o mundo a partir das suas singularidades e experiências. Mas eu também lembro do Edgar Morin, que vai dizer da complexidade e que vai dizer que tudo isso em nós é tecido junto e que toda tentativa de separação é uma tentativa arbitrária, é precária e é perigosa. E aí eu vou trazer aqui um trecho também do Ailton Krenak, mais uma vez. Ele vai estar conosco em alguns momentos do encontro de hoje. Também falando sobre a vida. Ele diz que a vida atravessa tudo. Atravessa uma pedra, a camada de ozônio, geleiras. A vida vai dos oceanos para a terra firme. Atravessa de norte a sul, como uma brisa, em todas as direções. A vida é esse atravessamento do organismo vivo do planeta, numa dimensão imaterial. Em vez de ficarmos pensando no organismo da Terra respirando, o que é muito difícil, pensemos na vida atravessando montanhas, galerias, rios, florestas. A vida que a gente banalizou, que as pessoas nem sabem o que é e pensam que é só uma palavra. Assim como existem as palavras vento, fogo, água, as pessoas acham que pode haver uma palavra vida, mas não. Vida é transcendência, está para além do dicionário, então não tem definição. E aí, gente, para nós, profissionais da educação, professoras, pesquisadoras, a vida é uma convocatória incontornável. Uma vida que se impõe, como diz também Krenak, não por ser de alguma forma útil, conforme os ensinamentos modernos, mas um humano que transcende, dialoga com os rios, com as pedras, com as florestas, com os animais, com a vida humana em plenitude. E quando eu falo de vida, eu lembro também do Humberto Maturana, que a partir da biologia fala da vida como poieses, como autoprodução dos organismos vivos. E ele nos ajuda a pensar nessa complexidade que envolve para ele viver e conhecer como mecanismos vitais. No humano, não separamos razão de emoção, não separamos viver de conhecer.
Portanto, não separamos viver da produção do conhecimento em pesquisa e também nos trabalhos formativos que desenvolvemos. Isso implica, então, para nós, não separar a vida da nossa profissão, da nossa atuação enquanto seres no mundo. Só que, ao viver a vida implicada, tensa, intensa, complexa e perigosa, nós somos sempre muito confrontados com o paradigma da racionalidade técnica. Nós estamos estudando no grupo Polifonia, estamos estudando juntos o livro da pesquisa narrativa, e ontem estávamos em grupo nessa discussão, né, do formalismo e da importância de construir entre nós movimentos que consigam burlar esse formalismo. Formalismo aonde? Formalismo do conhecimento, formalismo da própria vida e também da formação. Trazendo esses autores para a conversa, o Maturana, o Morin, eu acrescento mais um aí na nossa roda de conversa, o Walter Benjamin, que vai falar de uma outra racionalidade, de uma racionalidade sensível, estética. Para nós, lá no grupo Polifonia e no GPEC, a professora Maria Carolina Bovério Galzerani, que foi uma leitora muito especial e apaixonada do Walter Benjamin, ela para nós é uma referência. E eu trouxe um trecho da professora Maria Carolina, quando ela fala dessa outra razão, uma razão estética. Ela fala a partir do Benjamin que a razão estética é aqui compreendida como um modo de conhecer, capaz de produzir a ampliação da dimensão sensível dos conhecimentos, bem como das relações entre os diferentes saberes. Tal razão é capaz de reencantar práticas de produção de saberes, muitas vezes instrumentalizadas e hierarquizadas, as quais acabam por despoetizar as relações educativas, excluindo sujeitos e saberes. É uma racionalidade familiarizada com o limite do ângulo do possível, mas capaz, igualmente, de transfigurá-lo. Nós queremos, gente, uma racionalidade capaz de poetizar o mundo, uma produção do conhecimento que não abre mão da sensibilidade, sendo ao mesmo tempo muito, como vou dizer, muito cuidadosa, muito estudiosa, com muita fundamentação teórica e metodológica, mas é um outro modo de relação com essas nossas referências teóricas e metodológicas. Então, é uma produção de conhecimento que vai se dar a partir dos nossos envolvimentos vitais. Desse modo, não podemos mais falar. Eu tenho dificuldade de falar as palavras pesquisa, formação e vida separadamente. Claro que usamos essas palavras separadamente, mas inspirada nos estudos nos dois cons cotidianos escolares, especialmente a querida professora Nilda Alves, eu tomo a liberdade de subverter a língua portuguesa e vou fazendo neologismos, juntando as palavras e colocando em itálico, para dizer que vida, formação, pesquisa, vida, formação, tudo isso se articula dependendo da nossa opção. Tudo isso que eu estou conversando, gente, colocando aqui na roda para a gente conversar, é a partir de determinadas escolhas. Lembrando do livro da pesquisa narrativa, da Clandini, as abordagens formalistas estão aí. São escolhas, o que, de como vamos habitar a Terra, de como vamos produzir conhecimento, de como vamos nos envolver em processos formativos. Bom, a partir daqui eu dou uma paradinha e sigo num outro fio que eu puxo para as nossas conversas, que é como essa discussão
aparece em abordagens narrativas e autobiográficas. Eu tenho chamado assim de abordagem. É pesquisa narrativa? É pesquisa autobiográfica? Sim, nós temos uma produção consistente aí desses campos. Eu tenho gostado de chamar de abordagem como modo de abordar, como modo de chegar perto, como modo de aproximar. E voltando a Walter Benjamin, fazemos uma opção pelos limiares porosos e não pelas fronteiras. As fronteiras demarcam espaço. Ah, aqui é isso, lá é aquilo. O limiar poroso permite o fluxo, permite o trânsito. E abordar significa chegar perto, produzir aproximações, produzir diálogos com esses campos que tanto nos ensinam, de pesquisas narrativas e de pesquisas autobiográficas. Eu começo trazendo o nosso querido professor, Daniel Soares, quando ele trabalha desde os anos 2000, início dos anos 2000, com a documentação narrativa de experiências pedagógicas, ele afirma a documentação narrativa como uma política de conhecimento. Por que uma política de conhecimento? Porque, ao invés de nós, profissionais da educação, ficarmos esperando a apostila pronta da Secretaria de Educação ou do sistema de ensino que trabalhamos, nós assumimos a tarefa de produzir conhecimento junto, escrever o que fazemos, compartilhar com colegas, comentar, produzir várias versões e espalhar pelo mundo. Porque nós reconhecemos que tem muita produção acadêmica importante que circula, mas a produção dos saberes que vem dos cotidianos da vida, da prática social e pedagógica, das escolas, são importantíssimos para nós. Isso é uma política de conhecimento. Então, eu vejo a documentação narrativa, como o professor chama, de um dispositivo que é movente, não é um protocolo fechado, mas que traz a força de uma concepção de mundo, de uma epistemologia e de uma política. E aí eu sigo dizendo que, a partir de muitos movimentos de pesquisa, de formação, nós reafirmamos, como tenho dito aqui para vocês, um compromisso que é político e epistêmico, com um conhecimento científico que envolve escuta, partilha, ações coletivas, emancipação e transformações. É uma opção. E aí, como é uma opção coletiva. Eu não me sinto sozinha nisso, não. Eu olho aqui para essa turma bonita, vejo um monte de gente que partilha comigo dessa opção, por uma vida que não está ali, né, para fazer um mestrado, um doutorado, para fazer um TCC da graduação, para cumprir e para terminar uma etapa acadêmica, mas estamos lá porque queremos produzir algo em nós mesmos e no mundo que nós habitamos. Mas eu reafirmo, são escolhas. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo de determinados modos que temos tentado construir para habitar a vida acadêmica e para produzir esse conhecimento na racionalidade sensível e estética. Assumimos desse modo também uma dimensão que é sempre formativa e implicada na ação. Então, é a produção de um conhecimento de pesquisa que, ao mesmo tempo, reverbera na produção de um caminho formativo, né? Em contextos de aceleração que temos vivido, abordagens narrativas e autobiográficas nos aproximam de dinâmicas temporais instituintes, aquelas que eu comentei no início, de um outro tempo, do tempo aion, e não do tempo cronos, o tempo das sensibilidades. Com a Christine Jossot, uma autora também muito especial,
nesse campo, nós desejamos viver movimentos de um caminhar para si. A tese de doutorado dela teve esse título, né? Caminhar para si. É um caminhar para é um si, como diz Paul Ricoeur. É um si mesmo como o outro. Então, esse autobiográfico não é o autobiográfico de um sujeito isolado, ensimesmado. Não. É de alguém que está prenhe de muitos, que carrega muitos e que tem toda uma perspectiva coletiva e social. É um caminhar para si com muitas companhias. Então, gente, em tudo que nós fazemos, o componente ação está muito presente. A atuação, a proposição, porque estamos na vida, lembra? A gente não deixou a vida de fora, então a gente está agindo, produzindo a vida todo o tempo e fazemos isso produzindo conhecimentos. Nesse processo, o que que nós temos observado? É que a escrita tem sido uma ótima companheira. A escrita é uma boa companheira de quem faz pesquisas narrativas e autobiográficas. E de que escritas que eu estou falando? As escritas que vocês desejarem e que vão me contar, porque eu quero saber o que que vocês andam fazendo. Cartas, mônadas, bilhetes, pipocas pedagógicas, narrativas memoriais, tantos outros que eu espero ouvir na nossa roda de hoje. A gente vai escrevendo das mais diferentes formas. Os relatos, como na documentação narrativa, que nós no GPEC chamamos de narrativas pedagógicas. É assim, uma pesquisa-formação vivida como produção de conhecimento, ela vai também esgarçando fronteiras. E quando eu digo que produzimos narrativas, eu falo logo do escrito, porque eu, apesar de amar as artes, né, sou mais do escrito. Mas, por favor, desenhem, pintem, vamos trazer as músicas, vamos trazer a arte, a literatura para compor conosco tudo aquilo que nós fazemos. Então, essas narrativas não são só escritas. A documentação narrativa trabalha muito com o escrito também. Mas não só, vamos trazer outros modos. Não é para habitar a terra? Não é para viver? A gente faz tudo isso. Olha, eu digo que não sou das artes, e não sou. Mas olha o que eu tenho aqui do lado, aqui no meu escritório. O meu estojinho de giz de cera. Não vou nem dizer para vocês o que eu faço. Coisas infantis. Mas também desse modo a gente recorta, cola e vai dizendo das coisas que faz no mundo. Agora, gente, é preciso dizer que nos últimos tempos as narrativas têm sido bombardeadas. Eu fico arrepiada, porque a gente ouve essa palavra de todo modo, né? Nas mais diferentes acepções. Então, de que narrativa nós estamos falando? Tomo como referência especialmente Paul Ricoeur, que fala da tessitura da intriga, a tessitura do enredo, a narrativa como uma composição, como um enredo. Então eu escolho, vivo a vida intensamente, sou atravessada, afetada, me desloco, aquilo que me afeta vai compondo as minhas memórias e retorna num processo narrativo, não como reprodução, mas como reinvenção. Eu recrio, invento, e aí, gente, a ficção caminha juntinho conosco. Mas fiquem tranquilos, fazemos pesquisa científica séria. E para nós fazer essa pesquisa científica séria, sendo humanas e humanos que somos, implica nessa abertura, em uma abertura polifônica. E tudo isso, para nós, muito articulado à nossa profissão. Ao viver a profissão docente na escola, na universidade, nos movimentos sociais, narramos,
Compartilhamos desafios, não saberes, construções com crianças, desde as mais pequenas até as maiores, com jovens, com adultos. Gostamos de ouvir histórias, nos interessamos pelo que pulsa, por saberes menores, que surgem do miudinho. Trabalhamos também na nossa pesquisa em rede com uma noção de instituinte. O instituinte como aquelas brechas, as frestas que se opõem muitas vezes aos discursos postos e instituídos, e que vão abrindo caminhos para outros modos de pesquisar, para outra produção de saber. E para essa produção de saber, há um diálogo entre ciências, artes, saberes populares, filosofia, tudo isso caminha junto. E para isso, nós, ao longo do caminho, narramos, escrevemos, desenhamos, fotografamos. E agora eu passo então para um outro fio, já um fio aí de arremate um pouco desse início de conversa, algumas pistas, indícios e sinais. Temos observado e vivido no nosso grupo as pesquisas narrativas e autobiográficas por meio de uma escrita que convida, por meio de uma narrativa autobiográfica daqueles e daquelas que pesquisam, que produzem conhecimento. Então, o memorial tem sido também uma grande companhia. Contamos as nossas histórias. Por que que pesquisamos o que pesquisamos? Se não é protocolar, eu tenho que ter a história de uma paixão. Ai, gente, eu acabei de ler esse livro ali. Ó, Annie Ernaux, Paixão Simples. Também é dos meus presentes de Buenos Aires, que eu vou degustando aos poucos. Ela fala da paixão de uma mulher por um homem. Poderia ser uma paixão de qualquer outra natureza, inclusive a nossa paixão pelo que fazemos. É a pulsão de vida que nos move, que nos encanta. Ela faz aqui uma narrativa autobiográfica e ela conta a vida. É esse o convite que nós fazemos para quem está produzindo conhecimento narrativo. Se coloque de forma implicada. Você já está apaixonado pelo que você está estudando? Não está? Para tudo. Dá uma olhada nos seus armários, vasculhe as cartas que você escreveu ao longo da vida, seus materiais de professora, vai conversar com os amigos, vai tomar um café, se apaixone. Porque aí, movidas pela paixão, a produção do conhecimento assume um outro sentido. Esse memorial, ele não fica restrito como um capítulo, até porque temos questionado esse sentido de textos fechados, mas é um fluxo narrativo que vai tomando toda a tese, então, toda a dissertação, todo o artigo, ou o que você desejar escrever. É uma narrativa que começa com o memorial e que conta como que você se apaixona pelo que você está estudando, e que segue contando a história do seu caminho de pesquisadora e de pesquisador. Uma outra pista para nós. Eu já citei e repito, a escrita como companheira. E os diários, gente, têm um papel fundamental. Aí tem um outro aqui que é diário. Ó, Diário da Montanha, que eu também separei para mostrar para vocês, da Rosiana Conrad. Diários de pesquisa, que pode ser no computador, pode ser no caderninho, mas onde a gente vai anotando tudo aquilo que nos atravessa e vamos constituindo fontes para voltar depois, sistematizar e produzir conhecimento sobre o vivido.
tomando a documentação narrativa também como inspiração, temos colocado cada vez mais as narrativas de todas as pesquisadoras e pesquisadores que participam conosco da pesquisa. Quanto mais na íntegra, melhor. E quanto mais os nomes de todos aparecerem, melhor, porque são autoras e autores. Estamos reconhecendo que todos que participam são autoras e autores. Então, levamos, é claro que passamos pelo comitê de ética e damos para cada um, a oportunidade de decidir como querem, né? Se querem ter o nome ou se não querem ter o nome, mas partimos do princípio que é importante que as pessoas assumam o seu lugar nas pesquisas que realizam conosco. E aí, um desafio, gente, tem sido a profusão de fontes narrativas. A gente vai sempre produzindo muita coisa e depois faz o quê? Eu tenho buscado um movimento muito inspirada no Tiago Ribeiro, na Carmen Sanches, da conversa como metodologia de pesquisa. Tenho tentado colocar todo mundo na roda e bota para conversar. E para mim isso é uma compreensão hermenêutica que tem uma profunda relação com as contribuições de Paul Ricoeur. Colocamos as minhas experiências com as experiências das professoras que estão comigo, com autoras e autores, todo mundo numa roda para conversar, e aí as fontes vão assumindo outros delineamentos e uma potência muito especial. Bom, e finalizando então, para nós, já que vocês não entraram pelo meio, né? Eu vou finalizar essa parte para que eu possa ouvir também vocês. Eu trago um último fio aí de arremate para dizer que abordagens narrativas e autobiográficas de pesquisa e formação ultrapassam o que nós chamamos de método ou metodologia. Não é disso que se trata. Nos enreda em modos outros de habitar, de transitar, as escolas, as universidades. Nesse trânsito, vamos produzindo insubordinações instituintes. Nos interessa com essas abordagens o movimento, por isso que movimento está lá no nosso título, né? É um câmbio, é uma disposição ao câmbio, às transformações, que envolvem investigação, formação e ação, em compromissos epistemológicos, políticos, éticos e estéticos. Apontamos, assim, para a construção do conhecimento que se dá na vida, em todos esses espaços sociais, em uma epistemologia sensível, partilhada, horizontal e inclusiva. Epistemologia, assim, que só se dá a ver, sentir como projeto político, como nos ensina Paulo Freire. A ética como casa, acolhida responsável dos muitos outros que nos atravessam e nos constituem, em uma ética indissociável e uma estética que não separa forma e conteúdo, de narrativas autobiográficas que, para nós, profissionais da educação, são também narrativas pedagógicas, porque dizem dos nossos cotidianos e dos nossos fazeres, saberes plurais e insurgentes, produzidos assim como nós hoje nessa roda de conversa e de uma maneira bem latino-americana de viver. Por enquanto é isso. Seguimos. Agora quero ouvir vocês. Bom, né? Eu fiquei pensando, que aula, né? Eu gosto muito dessa expressão, que aula. E que aula, Inês, nessa perspectiva não formalista das aulas, né? Que até então muitas vezes pensamos, mas a aula como acontecimento, que eu gosto muito quando o João Geraldi nos convida nesse livro, né? Aula como acontecimento, que é o que a gente está vivendo aqui. Semana passada, lá no Instituto Guimarães Rosa, falávamos justamente desses movimentos, quando os encontros são acontecimentos na nossa vida, né? Então, eu entendo que esse momento, estar com a Inês, com tantas pessoas lindas nessa sala, é um acontecimento, né? Para que possamos pensar
essa vida, formação, que nos atravessa numa vida docente, mas numa vida em ser mulher, muitas aqui mulheres, homens, né? Diferentes formas de ser e habitar o mundo, né? Então, é muito lindo. E a Inês inicia aí com a alquimia, né? A alquimia do encontro. E o quanto a alquimia, ela foi desacreditada, né? E o quanto ali tinha história e tinha o processo de transformação, né? O quanto hoje a ciência diz, né? O que é um fenômeno pela ciência, né? Um fenômeno, seja ele químico, físico, ou o conjunto desses fenômenos que está cunhado nessa alquimia da transmutação, né? E é tão lindo quando tu traz a alquimia, porque é resgatar essa essência, né? É resgatar o lugar em que eu diria que os alquimistas, eles tinham esse processo mesmo de escuta atenta ao outro, né? E de acreditar na invenção também, né? Transmutação, quando os alquimistas ali, né, buscavam então transformar o chumbo em ouro, né? Muito lindo, olha, gostei dessa relação. Mas então, se deixar a Inês e eu aqui, vamos ficar assim conversando, né? Mas a ideia não é essa. Vamos fazer uma rodada a partir do que foi provocando nesses fios que a professora Inês traz para essa tarde de hoje, né? Foram vários fios aí que ela foi puxando nessa trama, e quem aí gostaria de trazer alguma reflexão, alguns movimentos que vem vivenciando, bem aberto mesmo, né? Estamos numa roda mesmo de conversa, no sentido de oportunizar que a professora está aqui conosco e nos faz pensar também de lugares outros, né? Principalmente dentro de reflexões que são tão importantes que ela traz. Então, já tenho aqui a Cláudia, que eu não estou a vendo, mas se me escuta, Cláudia. A Cláudia, depois a Eliette. Bom, o pessoal vai se inscrevendo, eu vou organizando. Vamos fazer uma rodada, Inês, de talvez umas 3 reflexões, para que a Inês também não se perca. Cláudia. Boa tarde, é uma alegria, né, poder participar de uma aula magnífica dessa. Mas, professora Inês, a senhora falou uma coisa, aliás, diversas coisas, mas uma me incomodou profundamente quando fala da produção de material que a gente, às vezes, a gente não espera, às vezes, das secretarias que a gente está vinculada. Às vezes a gente quer fazer a produção, ou às vezes faz a produção do material, aonde a gente trabalha, na escola, porque, inclusive, é um material bem... Eu falo que é encarnado, porque é daquele lugar e traz também a territorialidade. Então, não é algo fora de um contexto. E muitas vezes a gente não consegue, né? A gente trabalha, às vezes, que eu falo, é no paralelo. Então, ou no câmbio negro, né? Tá ali no paralelo, não consegue colocar isso na via principal. O que não é ruim, eu adoro trabalhar de forma na contramão das coisas, mas isso às vezes não é tão interessante. Então, o que me incomodou foi isso, que às vezes há realmente essa produção, e não é uma espera da secretaria, mas uma imposição. E aí isso me incomodou, dentre tantas coisas, mas isso é porque eu acho que é uma vivência tão... a gente está vivendo isso agora, e eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais a respeito disso, porque eu sou muito fã, eu sou contra livro didático, desde que eu fiz pedagogia, eu sempre fui uma crítica, e eu acho que a produção ali, né, que surge né, daquela horta que você está ali, que você conhece a terra, que você vai adubando, que, né, isso, eu acho que a colheita ela vai ser muito mais frutuosa. Muito agradecida. Cláudia, muito obrigada. De onde você é? Acho que cada É, um eu sou de Ouro Preto, né? Ai, Fui aluna da Regina na UFOP. Isso é legal do pessoal se apresentar, porque nós temos colegas aí da Argentina, de vários lugares aqui da Argentina, porque o curso também
está sendo ofertado de forma online, pessoas que... Então, é legal falar o nome da onde estão, e de vários lugares do Brasil, né? Então, estamos nessa rede. E estamos em rede, em roda de conversa entre amigos. Então, podem me chamar de Inês, por favor. Sem senhora. A Fiquem à a Eliette. Boa tarde. Eu estou falando de Niterói, Rio de Janeiro, e a minha fala não tem muito a ver com uma pergunta, mas é mais uma expressão de agradecimento. Que bom poder ouvir professora Inês, que bom poder estar participando dessa roda e destacar algo que me incomoda, como a Cláudia trouxe, né? A Cláudia falou das questões das documentações, né? Dos materiais didáticos, né? E o que me incomoda, Cláudia e Inês, é justamente a frase que a Inês trouxe, que eu anotei, eu não sei se eu consegui fazer de forma bem, conforme ela falou, com todas as palavras, mas ela falou assim: é movidos pela paixão que a pesquisa toma outros sentidos. E eu gostaria só de trazer essa frase, né? E um pedacinho daquilo que me compõe, né? Não, gente, eu sou eterna orientanda de Inês e eu aprendi com ela que esse tempo Aion, ele é extremamente produtivo, vamos dizer assim, quando a gente abraça ele com essa paixão da pesquisa e com essa paixão da escrita, com essa paixão da produção através das artes, da valorização, na verdade, daquilo que a gente produz. Sabe, dialogando com a Cláudia, é tão bom quando a gente consegue reconhecer esse conhecimento que a gente traz, que a gente produz, reconhecer que isso tem valor, que as nossas histórias têm valor, que as nossas histórias importam, e aí trazendo a Chimamanda, né? Como que isso me incomoda e me afeta demais? Porque se não tem paixão, então como que a gente caminha? Eu acho que quando a Inês, você traz, Inês, essa vida, pesquisa, formação, eu já estou começando a pensar nessa vida, pesquisa, formação e com essa paixão. Por que não? Não sei. Obrigada, Eliette. Não sei se mais algum colega quer fazer mais alguma reflexão e depois passamos para a professora Inês. Lilian. Boa tarde, então, a todas e todos. Eu falo daqui de Rio Grande, né? Rio Grande do Sul, Brasil, porque eu sei que nós estamos internacionais aqui, né? Inês, que prazer imenso te rever, te escutar assim tão delicadamente, assim, com palavras tão assim que nos envolvem assim tão carinhosamente. Eu fiz várias anotações aqui e vinha fazendo as anotações e já conversando essas anotações com outras autoras e autores que eu tenho lido, né, para minha tese e para alguns artigos que eu venho escrevendo. E a primeira coisa assim que eu amei foi a questão do tempo, né, desse tempo Cronos, do tempo Aion, que é algo para mim que é bem caro, assim. Eu sou poeta, né? A Aline sabe, alguns de vocês já me conhecem, eu sou poeta. Então, quando eu venho fazendo a minha narrativa, por mais que ela tenha que ser acadêmica, ela é sempre poética. E aí deixa eu anotar aqui, que eu tenho todos os nomes anotados aqui, de literaturizar a ciência, né?
E aí eu fico pensando muito nisso, assim. E aí, trazendo essas questões do tempo, eu lembrei desse, quando eu vinha pensando no tempo passado, presente e futuro, eu lembrei desse livrinho aqui do Ailton Krenak, né? E aí ele traz aqui, é Futuro Ancestral, e ele traz exatamente assim, se há um futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. E, ao mesmo tempo, quando eu lembro isso, eu lembro também de um poema que eu escrevi recentemente, que eu falo sobre a minha poesia ser ancestral. E eu não tinha lido Krenak ainda. Se eu tivesse lido Krenak, eu pensei, peguei a ideia dali. Mas não, era uma ideia que eu já tinha escrito há bastante tempo. E eu falo também na questão ali de não ter conhecido a minha avó, mas que ela era uma plantadora de palavras, ela plantava ali as sementes do futuro. E aí eu fiquei pensando, por isso me tocou tão profundamente, sim, essa questão desse tempo Aion, desse tempo que é um tempo cósmico, que é um tempo ancestral, né? E pensando também na questão narrativa, né? Eu fiquei pensando na narrativa, e aí eu lembrei também do Krenak, né? Que somos sujeitos narrativos, sujeitos coletivos, que ele vem trazendo essa ideia de sujeito coletivo. E lembrei da Conceição Evaristo, a partir do conceito dela de escrevivência, que ela fala em escritas povoadas por outras escritas, que aí me leva lá para Galiano, que somos pessoas povoadas por outras pessoinhas. Então, para mim, assim, a narrativa toda, ela nunca está sozinha, ela nunca é só palavras, né? Não são só palavras. Mas que palavras são essas? Que palavras são essas que me afetam? Como que essas palavras me afetam de maneira tal que às vezes fica até difícil de respirar, normalmente precisa puxar o ar lá do fundo, assim, com tanta afetividade. E quando tu falas ali, falas em algum momento ali, na paixão, eu vou lá e lembro da Bell Hooks, me lembro do amor, né, dessa amorosidade também que a gente precisa ter, lembrando do Paulo Freire, e do amor, não nessa concepção de trabalhar por amor, né, de trabalhar por amor só de graça, como se, né, a gente vive no mundo capitalista e o dinheiro importa, isso é fato. Mas aí eu lembro da Bell Hooks falando no erótico na sala de aula, né? Em Eros, né? Não aquele erótico sexual, aquele outro erótico, mas da gente estar encharcada desse erótico. Então, de entrar nas salas de aula, e aí eu estendo para a pesquisa, eu estendo para a vida, eu estendo para quem escreve poema, para quem usa os seus lápis de cera lá para fazer né, as suas ilustrações, as suas narrativas de todas as formas, de estarmos, sim, encharcados desse eros, assim, de estar ali presente sempre de corpo, mente e desejo. Dessa importância da gente estar, assim, de corpo inteiro, né? Não só de corpo, assim, mas desse todo que nos habita, assim. Então, pensando assim, pensando numa narrativa como uma constelação. Eu acho que constelação é uma palavra que ela é tão ampla, assim, e que ela engloba o todo, assim. E constelação me lembra sempre Tiago Ribeiro, né? Porque é uma pessoa maravilhosa com quem tenho convivido bastante tempo também. Então, assim, e falando nessas muitas formas de narrar que tu veio trazendo, né? Ali também eu fico pensando assim, como é este meu narrar poético? Como é que eu narro poeticamente? Como é que eu venho desenvolvendo isso? Porque até então eu fazia poesia, mas eu nunca tinha pensado a poesia narrativamente. Eu nunca tinha pensado a poesia como uma forma ou outra de educar, como uma forma ou outra de pensar o mundo. Talvez eu fizesse isso instintivamente, mas eu não havia ainda pensado, tu usou uma outra palavra que agora eu não vou, como uma política de conhecimentos, vamos colocar assim, talvez. Acho que é isso, assim. Eu escrevi várias coisas aqui, mas acho que por enquanto, assim, acho que isso, por enquanto, ele me basta, por enquanto, que eu falei. Obrigada, Inês, obrigada mesmo. muito bom, porque tem várias reflexões. Inês, quem sabe tu faz algumas considerações, enquanto os demais também vão pensando esses movimentos. Pode ser? E aí depois a gente faz uma nova rodada. A ideia é que não necessariamente uma pergunta, né? Mas eu acho que esses movimentos mesmo, que quando eu escuto o outro, o que me faz pensar, né? Que reflexões me faz pensar desde o que eu
estou vivendo, né? Seja nesse movimento de uma pesquisa de tese, como alguns estão vivendo, como é o caso da Lilian, ou no movimento que é de escrever um relato, né? Um relato pedagógico, um relato, e falávamos nisso agora há pouco, entre o pedagógico e a vida também, né? Então, escutamos a professora e fazemos uma outra rodada nesses movimentos que cada um vem construindo nessa tarde, né? Em que estamos aqui em grupo grande. Inês, te escutamos. Ótimo assim, gente. Vamos tecendo juntos essa aula, esse encontro. E digo isso porque todas as contribuições vão dialogando, vão trazendo mais fios, pensando que nessa conversa estamos produzindo uma tessitura de intriga, um enredo sobre o tema da nossa aula. E se é encontro, é uma aula produzida junto, né? Cláudia, que bom te ouvir, saber que você é desse lugar maravilhoso, né, de Ouro Preto, e você traz uma questão que muito nos afeta, nos inquieta, que diz dessas políticas de conhecimento mesmo, do modo como profissionais da educação vão produzindo o seu fazer nos cotidianos escolares. E aqui eu estou falando de cotidianos escolares, no diálogo aí com a Cláudia, mas no cotidiano da vida, das práticas sociais e educativas de forma ampla. Essa tensão está posta, uma tensão entre instituído e instituinte, entre as estratégias e as táticas, trazendo o sertor para a nossa roda também. Esses instituídos que são postos e que muitas vezes chegam para nós e que fazem parte do processo educativo, fazem parte dos sistemas, né, seja na Argentina, seja no Brasil. Precisamos dos instituídos para nos mover, até para produzir os instituintes. Agora, é verdade que temos vivido na educação uma avalanche autoritária, diretiva, de um currículo atrelado à BNCC, atrelado a materiais didáticos, atrelado à avaliação e ao controle do próprio trabalho do professor, da professora. Com isso, ficam poucos espaços. Eu trabalho com formação docente, inicial e continuada, e nós investimos sempre na formação de um professor reflexivo, pesquisador, de um intelectual. E eu digo isso para os estudantes do curso de pedagogia, que tristeza. Por quê? Temos todo esse investimento e os professores chegam nas redes e como assim recebem tudo pronto, com aula pronta, com data para realizar? É um neotecnicismo assustador. Mas, como a vida é complexa e temos sempre múltiplas dimensões, felizmente estamos lá. Estamos lá, Cláudia, fazendo outras coisas, produzindo as brechas que não existem. A gente vai abrindo. E a gente não abre mão de seguir pensando, atuando como intelectuais da educação que somos, nas práticas educativas, nas escolas, nas universidades, e fazemos isso coletivamente, né? Aí a Lilian fala desse sentido dos sujeitos coletivos. Quando falo dessa professora, desse professor que produz esses movimentos instituintes, é sempre em rede. Estamos aqui também, né, com muitos colegas que atuam desse modo, coletivamente, redes e coletivos docentes, porque aí nós nos fortalecemos. Aí não é a Inês, não é a Aline, a Lília, aí somos nós. E na escola é a colega que está na porta,
na sala da frente, que eu vou bater lá na porta da sala dela e vou pedir socorro, e vamos juntas. Eu ontem recebi na minha turma de metodologia do ensino fundamental uma professora aqui da Rede Municipal de Campinas que fez uma apresentação emocionante. Ela trabalhou numa rede onde o sistema era totalmente apostilado e ela partilhou conosco a experiência de trabalho com a turma do quinto ano a partir da pedagogia Freinet, fazendo livro da vida com os estudantes, texto livre e jornal de parede. E nós perguntamos, mas Patrícia, como? Você trabalhava numa rede de material apostilado? Ela disse sim, inclusive com horário para essa atividade, para outra, tudo amarrado, né? Mas essas brechas são possíveis, como eu disse, não sozinhas. E eu também me incomodo muito, Cláudia, e tem a ver com esse processo, né, que o professor Daniel chama de política de conhecimento, a professora Célia Linhares também. Lógicas, movimentos desse conhecimento, de como que ele é produzido. Daí, gente, a importância do que estamos conversando hoje aqui. Quem produz relatos no contexto da documentação narrativa está fazendo o quê? Está documentando um saber que circula na sua prática, para que essa experiência seja compartilhada com outros colegas da sua escola e da rede. E aí não é só aquilo que chega da universidade, das secretarias. Aí somos nós dizendo que os nossos saberes, não é, Eliette, importam. Os nossos saberes cotidianos importam. Então, tudo isso que a gente está conversando e a nossa opção epistemológica e política por uma pesquisa que é narrativa e autobiográfica se coloca nessa direção, no investimento em coletivos que produzem e publicizam seus saberes. É simples? Não. A professora Célia, quando comenta sobre os instituintes, ela diz que são movimentos pequenos, miúdos, pouco percebidos, que não recebem brilhos, festas. Não está no lugar da estratégia, diria Sertor. Está no lugar da tática, do miudinho, daquilo que a gente vai conseguindo fazer junto. E aí, a Eliette, querida, aqui conosco, que coisa boa. Somos, sim, movidas pela paixão. A Eliette está na cidade mais bonita do Brasil, né? Não sei quais são as outras aqui, mas é a mais bonita, que é a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E sim, Eliette, precisamos dessa dimensão da paixão, e aí fazendo diálogo com a Lília, Bell Hooks, o Eros, essa dimensão do amor, do afeto, da afetação, não no sentido ingênuo. É claro que quando nós usamos essas palavras, nós temos que ser muito cuidadosas, porque estamos sempre sendo bombardeadas, né? Não, a docência é campo profissional, é profissão. Nós estamos falando de paixão, de afetação, como envolvimento vital, um envolvimento vital que nos move. E também tem o seguinte, gente: os campos problemáticos dos nossos estudos, dos relatos pedagógicos que escrevemos, eles podem ser uma paixão no sentido de um desejo de mudar algo, porque a gente muitas vezes traz um relato de uma situação caótica, de uma situação que acaba conosco, individualmente e coletivamente, porque situações das mais difíceis vivemos nos cotidianos escolares. Mas a paixão que nos move no sentido daquilo que nos envolve, num desejo de pesquisar, num desejo de produzir conhecimento, pesquisa, vida, formação, não aquela pesquisa para fazer um relato da documentação muito bonito e ponto. Não, é porque a gente quer que esse relato chegue a outras pessoas e mobilize a nossa ação. Lilian, que legal nos encontrarmos aqui. Estivemos juntas em Buenos Aires.
E você, como poetisa, tem um papel muito importante. Pelo que a Aline falou, você está fazendo aí uma tese de doutorado. Sim, leve as suas poesias para sua tese. Porque se você vai para a tese e você é poetisa, como que você vai deixar isso de fora? Seria uma grande complexidade, né? Penso que não. Vai a Lilian inteira com seu modo de escrita e uma escrita que, sendo poética, é consistente, é profunda, é sensível, é militante, fala de um determinado lugar, de uma determinada luta, dialoga com outros autores. Tudo isso é possível nos nossos escritos, nos nossos relatos pedagógicos, nas narrativas pedagógicas e nos nossos escritos acadêmicos, até nos mais formais. Também considero muito importante quando você enfatiza a dimensão coletiva da escrita. A Conceição Evaristo, eu separei também um livro dela. Alguém quer falar? Foi só um oi, foi um oi. Eu tinha separado um trechinho desse aqui, de Olhos d'Água, mas logo da apresentação, porque também fala da escrita de uma maneira muito especial. Nesse sentido que você traz, de uma escrita que é com muitos outros, portanto, ela é ao mesmo tempo autobiográfica, porque traz a implicação de quem escreve, mas é biográfica também, porque os muitos outros nos habitam. O que eu marquei, deixa eu ver onde está. Mas a positividade textual prevalece a partir de tudo. Uma positividade em que escrever é certamente uma maneira de sangrar. Uma escrita que sangra é uma escrita que está na vida. É uma escrita apaixonada, mas é isso que eu estava querendo dizer. Não há paixão, não é sempre de algo muito bom na nossa vida. Não tem a ver com bom ou com ruim. Tem a ver com o nível da nossa, com a intensidade, melhor dizendo, do nosso estar naquilo que fazemos. Mas também é invocar e evocar vidas costuradas com fios de ferro. Vidas costuradas. É falar de muitas vidas. Uma costura que dói, uma costura que produz, muitas vezes, o sangrar. Muito bom, gente. Quem mais entra aí na nossa roda? Eu ia convidá-los mesmo a quem mais quer trazer algumas reflexões. Quero convidar os professores que estão no curso, porque também contextualizando, Inês, nós estamos vivendo um processo de muito bonito, assim, de escrita, em que as leituras da primeira versão de um relato de experiência, ele foi lido entre pares, e esses professores trocaram cartas. Então, estamos encerrando esse movimento agora de trocas de cartas, tanto no presencial quanto no online, e eu tenho aqui professores que estão comigo, e estão começando o movimento, então, a partir da carta que ele recebe do colega, uma carta que a gente vem buscando assumir como uma carta conversa, né? Aquela carta em que eu tenho oportunidade de conversar com meu colega, e é muito interessante porque os professores do Instituto Guimarães Rosa, eles estão juntos todos os dias, e viver uma experiência linda em trocar cartas, né? Eu tô com meu colega ali do lado, mas agora eu tenho o desafio de escrever uma carta para esse meu colega. Isso, então, estamos encerrando essa semana, as cartas todas foram chegando, e esse movimento de reescrita, né? Então, ou não só de reescrita, né? Mas de afetação. O colega conversa comigo, me envia uma carta,
ou uma carta conversa, que uma das professoras, elas escreveram, a carta foi tecida juntas, e foi um movimento também interessante, porque eu pensei assim, carta conversa também é uma carta que pode ser escrita em muitas mãos. Por que não, né? E então essas experiências da narrativa, e eu gosto muito quando a Inês traz a ideia de abordagens, né? Nos dá também essa liberdade de dizer assim, bom, aqui eu tenho lugar para ser, nesse compromisso que é político, que é pedagógico, que é epistêmico, mas é um lugar em que eu posso trazer o eu com o outro, né? Então, dentro do curso, esse movimento está muito bacana, é um movimento também eu posso, não sei se a palavra seria essa, mas também de um estranhamento, porque muitos de nós pouco escrevemos sobre nossas práticas pedagógicas, sobre a nossa docência, sobre essa docência que a Inês diz, né, que é vital, que é uma docência que tem essa paixão que nos move, né? Nos move a criar, a inventar, né? E eu penso que essa paixão é o que nos faz ter sentido e significado. Então, não é romantizar, mas é criar forças nesse coletivo. Então, eu vejo que essa paixão, quando a gente tem o outro para dizer assim, olha, eu escrevo, mas eu não escrevo para deixar guardado. Eu escrevo porque eu tenho com quem conversar, né? Então, esses movimentos que estamos fazendo, diferentes lugares aqui, eu trago a experiência que estamos vivendo dentro do curso, mas deixo aberto aí para algumas reflexões, quem mais quer trazer, perguntas, poesias, a Regina, a Amanda, aí eu não sei quem foi primeiro, tá? As mãozinhas chegaram juntas aí. Bom, posso Vai lá, falar, Regina. e é mais uma provocação para ouvir a Inês um pouquinho mais. Eu tenho sentido, Inês, e tenho compartilhado isso com meus alunos. Aqui tem alguns ex-alunos e alunos presentes, viu, Aline, né? Nessa aula aberta, também a liberdade de chamar minha turma, que faz a disciplina de narrativas comigo, né? Então, o nosso grande desafio, e que começa no quintal da nossa casa, né, é o olhar que as pessoas têm para os trabalhos com as narrativas autobiográficas. Né? A Inês começou a falar sobre isso, sobre esse desafio, e a gente, pelo menos eu tenho às vezes me pegado tendo que justificar para os meus colegas de trabalho que quando um aluno escolhe fazer uma pesquisa numa abordagem autobiográfica, isso é pesquisa. E, eventualmente, eu tenho vivido esse movimento porque eu tenho na disciplina alunos que não são só os meus orientandos, né? E aí eles vão atraídos pela disciplina e subvertem o projeto de pesquisa. Né? E aí o professor fala comigo assim, mas não dá. Eu falei, claro que dá, deixa eu conversar com você. Né? Então, e não só da educação, eu estou com metade da turma nesse semestre de alunos da letras, alunos da pós em letras, que vieram em bando também atraídos, alguns até sugeridos por professores do departamento, do programa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, Inês, assim, da sua experiência com essa resistência, e não sei, talvez nos apontasse assim, caminhos, né? Como que nós vamos, não digo vencer, né, mas enfrentar essa batalha, né? Porque eu acho que a ideia não é essa de ir para essa luta no sentido de vencer algo, né? Mas o que eu tenho tentado fazer é conquistar, cativar, mostrar, atrair, né? Acho que é muito mais como que podemos caminhar, né, nessa seara.
E obrigada, Inês, uma alegria sempre ouvi-la, estar com você. E obrigada também, Aline, pelo convite. Obrigada, Regina. Sempre muito bom te escutar. E agora escutamos a Amanda. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Amanda, sou de Maceió, moro aqui em Buenos Aires e estou fazendo curso com a Aline e meus colegas do Instituto Guimarães Rosa que estão aqui presentes. Não sei muito se eu tenho uma pergunta, na verdade, fiquei pensando várias coisas. É, e eu estava pensando, eu sempre fui uma pessoa muito mais da prática do que da teoria, desde a minha outra formação. Eu não tenho formação pedagógica, eu sou jornalista, na verdade, mas eu atuo como professora já há 12 anos e de português como língua estrangeira, e como eu sou professora particular, eu fiquei pensando também na relação com o aluno, né? Que às vezes eu tenho muito mais relação só com os meus alunos do que com pares, né? Então eu gosto muito dessa oportunidade de estar tendo de ter relação com outros professores, né? De conversar, mas eu tenho uma vida que minha relação e os meus processos de produzir material, mudar conteúdo, eu fico pensando também na importância dessa relação com as alunas, os alunos, alunas, e de como a vida não se separa também da nossa prática nesses sentidos, e acho que a pandemia deixou isso muito em evidência, porque nós estamos dentro da casa das pessoas quase, né? Ou seja, estamos vendo o que é que elas estão fazendo, a vida que vai interferindo. E pouco antes dessa aula começar, eu dei uma aula para um aluno adulto que eu estou tendo muita dificuldade, porque já há meses que a gente tem aula de português, ele simplesmente não se concentra em falar, ele está com o portunhol o tempo todo, mas ele tem uma coisa visual muito forte, que ele trabalha com cinema, e hoje ele pediu desculpa por mudar minha aula, porque eu disse, então, vamos, eu vim com a aula preparada, planejada, e ele disse, não, mas vamos começar, mas eu quero compartilhar um negócio com você. E ele compartilhou algo que é extremamente do meu interesse também, sobre artes visuais, que ele comprou uma obra de um fotógrafo brasileiro e trouxe, começou a comentar e falar. Aí entrou a arte, né? Porque ele começou a mostrar obras do Felipe Noé, quem está na Argentina talvez conheça, mas é um pintor que usa muitas cores e tem muita informação nos quadros dele, e eu acho que é um pouco como funciona a cabeça do meu aluno. É, e quem acabou dando a aula inteira foi ele. Eu tentando lá na luta, fazendo com que ele falasse um pouco de português, mas eu deixei esse espaço dele falar dos interesses dele. Quando ele pediu desculpa por mudar minha aula inteira, eu disse, não peça desculpa, foi ótimo. E é muito importante que você traga seus interesses para a aula, e o que a gente tem que tentar fazer é colocar o português aí, né? Mas, ou seja, a aula foi muito boa. Eu quero saber mais de artistas brasileiros e não sei o quê. Então, essa coisa de que a vida não separa, né? Do aluno também trazer essas modificações e essas reflexões também para o trabalho do professor, né? Um pouco isso, sim. Não estou com as ideias muito claras, não, mas queria participar da conversa também. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela aula e as reflexões. Obrigada, Amanda. Uma ótima reflexão aí, Inês, para que a gente possa seguir a conversa, né? Mais algum colega quer fazer algum comentário? Aline, Oi? posso? É Miriam que está falando, é que eu não consegui achar onde que eu levanto Não mãozinha, tem tá? problema. Então, é Miriam, eu falo de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Brasil, né? E primeiro eu quero agradecer por ter a oportunidade, receber o convite para estar aqui. Eu sou, na verdade, ontem eu estava com a Inês, né, e com algumas outras que estão aqui. Eu estou no pós-doutoramento sob a supervisão da Inês.
E então, assim, é sempre uma inspiração ouvir a Inês, é sempre aprendizado. Então, assim, quero agradecer mais uma vez. Anotei muita coisa, a Inês sabe que a minha trajetória está fervilhando, né? Eu sou professora na Universidade Federal da Grande Dourados, tendo aí vivenciando, né? A, as orientações, né? Sou nova nisso. E aí, Inês, é, não só agradecer demais por mais esse encontro e esse entrelaçamento de ideias, de possibilidades de trabalhar com a abordagem narrativa e autobiográfica. E você sabe, por N vezes que a gente conversou, como eu tenho apreço pelos memoriais, né? E aí eu queria, porque você cita, né, o memorial que segue o fluxo da pesquisa, né? E eu sei, assim, eu fico sempre intrigada com isso e como realmente, vamos dizer, fazer a orientação e conseguir, né, trabalhar nesse sentido e não se perder, né? E aí, assim, você sabe que ontem eu acabei lendo um capítulo diferente do que era o combinado, mas aí juntando essa minha questão, eu venho aqui exatamente para o livro que nós trabalhávamos ontem, e no capítulo 5 diz do pesquisador entrando no campo da pesquisa, caminhando por entre as histórias, né? Então, a ideia de eu tenho uma história, mas eu também caminho por outras histórias e eu vou criar outras histórias. Então, é isso, é só aproveitar que Inês né, tá aqui e sempre contribui para a gente pensar isso. Seria possível, Inês, falar um pouco mais sobre esse, que eu sei que é o transbordar do memorial ao longo da pesquisa. Então é isso, Aline, que eu queria pedir aí para a Inês falar um pouquinho mais. Obrigada, Miriam. Um prazer. Sabe que a Federal da Grande Dourados foi a primeira universidade em que eu tive uma breve passagem por aí, porque aí logo depois eu fui nomeada na Universidade Federal do Rio Grande e voltei, né, para onde estava a minha família. Mas que prazer te conhecer. Estive por breve tempo na Grande Dourados, do qual faz muito calor, mas estive por aí. Um prazer te E conhecer. faz muito frio também, viu, Aline? Ontem teve uma baixa de 22 graus na temperatura. Então é assim, né? Uns 2 dias Só deve ser, né? Só me diga, que época que você esteve por aqui para... Ah, faz alguns anos, foi 2012. Ah, tá. Mas Alguns eu já anos. estava aqui, eu cheguei em Dourados em 2005 e entrei na universidade em 2006. Prazer. Mas seguimos, cada um com a sua história, né, Aline? Inês, querida, te escutamos. Ai, que coisa boa, gente. Começo pelo seu depoimento, Aline. Que especial. Eu estava em Buenos Aires quando a Aline começou o planejamento do curso e eu fui acompanhando um pouco, mas não diretamente. Então, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e com esse depoimento, e depois a Amanda ter falado também, foi super especial para conhecer um pouco mais, né, de perto do cotidiano do curso. E aí você falou sobre a carta, como que a carta é um gênero narrativo aberto, acolhedor, e é um convite mesmo à escrita, porque de alguma maneira temos experiências aí com a escrita de carta, os mais jovens até que não tanto, mas é um gênero que eu sinto que ele tem uma abertura. As pessoas chegam
com menos preocupação com a forma de escrita. E com isso a conversa vai se dando, né? E olha que legal quando você diz a carta conversa, e aí de repente, pelo que eu entendi, você viu que duas pessoas estavam fazendo a carta juntas. Isso não deve ter sido planejado por você, mas olha como que é bacana o movimento narrativo. Ele não fica preso ao protocolo, ao planejamento. As pessoas envolvidas reinventam a proposta do professor, da professora, do mediador, do pesquisador, e nós nos lançamos. Não é aceitar tudo, é a abertura para acolher diferentes modos de produção narrativa em diálogo com os nossos referenciais e com a proposta do que está sendo feito, principalmente, né? Regina, muito bom estar aqui de novo com você em uma roda, né? Estivemos juntas lá na UFSCar, também de forma remota, mas também muito bom tematizar aí esse problema que você traz, essa questão. E eu vi que a Eliette colocou algum comentário e eu lembrei logo da Eliette e da Thais. A Eliette defendeu no início desse ano uma dissertação de mestrado em formato de diário. E a Thais Mota, uma tese de doutorado que foi escrita como álbum, um álbum-tese, inclusive numa posição de retrato, na horizontal e não na vertical. Eliette e Thais, uma defendeu num dia, outra no outro dia, né? E depois tiveram imensa dificuldade de tramitar com a tese, com a dissertação, na biblioteca. Como depositar uma dissertação diário, com muitas imagens, produzida de outro modo, diferente daquele que estamos acostumados em relação às orientações dos trabalhos acadêmicos, e uma tese em um outro formato, né? Também com muitas imagens, com outro movimento narrativo de texto, imagem e nessa composição. Elas foram insistentes, elas foram corajosas e elas fizeram o que você comentou, Lilian. Lilian não, Regina. Um movimento de conquista. Elas conversaram com a bibliotecária, elas apresentaram argumentos. E-mail foi, e-mail voltou, e elas insistiram. Eu conto essa história para reafirmar, Regina, que de fato nós não temos hegemonia. E como você também disse, não desejamos essa hegemonia. Porque o nosso lugar tem sido entre lugar, o lugar do instituinte, do insurgente. E todo o tempo nós precisamos nos colocar afirmando que o que fazemos quando trabalhamos em formação continuada com documentação narrativa é uma formação consistente que produz conhecimento importante para a prática profissional e que depois pode circular em outros ambientes. O que dizemos é que as teses, os artigos, o que fazemos é algo que tem consistência e que tem validade a partir de uma perspectiva outra de pensar o mundo, a produção do conhecimento. Os grupos são os mais diversos. E eu costumo dizer, lá para nós, no Polifonia, e com colegas também de grupo de pesquisa, que é muito bom. A gente vive numa diversidade de posições, de modos de produzir conhecimento e de fazer relatos, narrativas pedagógicas, das mais diferentes formas. Eu costumo defender os nossos princípios, uma determinada perspectiva de compreender a realidade social e de desejar
estar nessa realidade social para produzir contribuições e transformações. A partir desses princípios, as diversidades estão postas e sentamos sempre em roda, fazendo o que você disse, trazendo o outro para ver o que a gente faz. Gosto quando vão para as nossas bancas, porque daí levam um susto primeiro, né? Mas depois ficam apaixonados, como os alunos que foram para a sua disciplina, e aí querem mudar o modo de escrita. Tudo precisa ser conversado, partilhado, tem os orientadores, tem outros modos, mas acho que na sedução nós vamos bem. E nós fazemos bem isso, né? Porque como somos apaixonadas pelo que fazemos, o que fazemos se torna sedutor. E é, é uma sedução que traz o outro, porque também tem movimentos que são tão rígidos que tiram o outro do diálogo, que desqualificam o outro, que anulam o outro. Não. Bom, com, com fascismo a gente não dialoga. Com autoritarismo a gente não dialoga. Não estou falando dessa parte, porque eu estou querendo dizer que tem algumas situações que a gente não tem como dialogar. Mas, em situações onde o diálogo é possível porque há horizontalidade, as diferenças podem potencializar, porque daí eu vejo todos os argumentos que o colega usou para dizer de como aquilo que a gente está fazendo causa estranhamento. E aí nós podemos nos organizar, estudar, dialogar e aprofundamos, inclusive, aquilo que fazemos. E vamos abrindo brechas em revistas que aceitam os nossos artigos, em livros, e felizmente hoje temos muitas revistas e publicações que os nossos textos circulam por aí, as nossas narrativas circulam em modos outros de escrita, e agora até teses e dissertações também, a gente vai abrindo esse espaço nas bibliotecas, no banco de tese da CAPES, e seguimos, seguimos. Amanda, que legal! Uma jornalista professora ou uma professora jornalista? Os dois. Para que separar? Os dois, para quê? É verdade. É professora e é jornalista, e você disse algo muito legal. Você disse que a sua atuação é uma atuação prática, porque você está no cotidiano com alunos, se você ensina português. E eu fiquei pensando pensando na minha professora de espanhol. Ela vai dizer o mesmo sobre mim. Eu insisto com ela, mas ela fala portunhol. Mas olha que legal, o seu aluno, falando portunhol, entrou na aula e produziu a aula com você. Deixou de ser a aula da Amanda para ser a aula de vocês dois. E aí é muito mais interessante, porque ele foi com todo o interesse vital. E a partir daí, as palavras em português podem surgir, podem retomar em outras conversas. Adoro esse movimento. E sabe o que eu quero te sugerir? Porque eu fiquei pensando que dificuldade, no caso de, como professora particular, de se sentir sozinha. Aí tem uma coisa muito legal, você está no curso. Se você está no curso, você já está fazendo uma rede, você já está num coletivo. Tem muitas redes de coletivos docentes no Brasil e na Argentina. Não fique sozinha. Se integre a esses coletivos e a essas redes, porque daí você pode fazer circular a sua reflexão de professora, que você acha que é só prática, mas nessa sua prática tem muita reflexão teórica, tem muita elaboração de conhecimento. E os relatos pedagógicos da documentação fazem justamente isso, permitem que você, nas cartas, nas narrativas pedagógicas, que você apresente, né, socialize essa sua produção. Amei, amei te ouvir.
Muito engraçado, que quando você começou com seu sotaque, eu não sabia se você era do Brasil ou se era do espanhol. Aí depois falou Maceió, eu falei, que coisa boa. Essa é uma dimensão também das nossas pesquisas em rede. Isso não tem importância. Eu sei que você é professora de português, né? Não fica triste comigo, mas assim, a circulação de linguagem, de palavras, né? Quando eu preparei a apresentação, eu usei palavras em espanhol. Eu pensei, tá tudo bem, porque estamos num entrelaçamento aí. Mas pode deixar, eu quero aprender o espanhol direitinho. Não, não, mas eu falei isso, mas eu sou uma defensora de que o mais importante também como comunicadora é você conseguir se comunicar, né? Isso aí. Isso é o mais importante. Depois você vai elaborando, dependendo de cada aluno, que nível quer chegar, né? A que quer alcançar, que espaços quer participar. Aí você vai ajustando, né? Mas a comunicação é o mais importante de tudo. Olha que maravilha, uma comunicadora professora. E Muito... Miriam, Ai, sim. Oi? desculpa, Inês. Ia trazer aqui as contribuições da Miriam, dos memoriais, que são tão especiais para nós. O Como Cheguei Até Aqui, da documentação narrativa, é o início, né, de um memorial. Dependendo da proposta que vai se desenrolar, por exemplo, nas minhas turmas, com grupos, muitas vezes aconteceu esse movimento de começar com uma primeira narrativa do Como Cheguei Até Aqui e de seguirem escrevendo. A turma do semestre passado, por exemplo, seguirem escrevendo e aí trazendo outros elementos, reflexões e transformando aquele relato inicial em um memorial, como você disse, que transborda porque ele vai assumindo o tom narrativo daquele texto e você segue contando, segue levando a sua história, né? E como não se perder? Essa é uma importante questão, Miriam. Eu gosto de ter como referência, no caso das orientações, dos trabalhos acadêmicos, as questões de estudo. Quais são as suas questões de estudo? Você conta a sua história, não por contar, mas porque você quer contextualizar o leitor dentro de um campo problemático. Você quer contar como você chegou até ali, como você se apaixonou por aquele tema que você quer desenvolver e quais são as suas questões. Você segue contando a história ao longo do trabalho. Ter esse campo problemático e essas questões de estudo como referência, isso tem me ajudado. Eu percebo que pode contribuir, sabendo que, felizmente, até as questões mudam, gente. Não é porque você coloca lá na geladeira, é isso aqui que eu vou trabalhar e vou terminar com essas. Não, elas se transformam, porque pesquisa é vida, é movimento, que bom que é. Mas aí, se mudou, você reformula. E olha para essa questão reformulada. É um modo dessa narrativa seguir aí, né? Numa, numa tessitura de intriga que constitui um enredo inteligível ao leitor, que tem um caminho que possa ser apresentado. Muito bom. Então, nós vamos encaminhando, a Osana vai fazer a contribuição dela e depois eu já vou fazendo alguns encaminhamentos por causa do nosso horário. Tá, joia. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Osana, sou de Salvador e eu moro aqui em Buenos Aires, sou professora de português e queria falar um pouco do meu processo narrativo, e ele vem de duas vertentes diferentes, mas ele se encontra nesse curso, né, que a gente faz com a Aline, de narrativa aqui no Instituto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu descobri a narrativa junto com tudo isso que foi citado aí, com a paixão, com a música e com a produção musical, né? A gente tem um projeto que se chama Origens, e Origens ele vai contar justamente isso. Ele vai fazer essa narrativa da história do samba
e do tango, e trazendo também mais uma coisa que já foi citada aqui, a questão da ancestralidade, a questão da escrevivência, né, de poder nos trazer, né, nós que somos afrodescendentes, para este lugar, né, de reconhecimento também, que é esse lugar histórico de reconhecimento, e mostrando também como é construída toda a narrativa, né, desses dois gêneros musicais. E até então eu não tinha a consciência de como esse processo era tão narrativo e tão didático, né? E tão importante na promoção do conhecimento, inclusive de outras pessoas que não têm acesso a essa informação. E quando eu comecei a fazer o curso, eu vi o quanto era tão revelador, principalmente para mim, né? De poder promocionar esse conhecimento e construir essa narrativa com essa função, e que está muito atrelada também à minha profissão como professora, que é essa função didática. Isso. Obrigada. Muito bom, Osana. Inês, tu tem que voltar a Buenos Aires para conhecer esse projeto. Numa das vindas a gente vai conseguir. Vamos Mas que escutar o... Ai, desculpa, não, é que só tem o Fabiano. ah, Pode ser, Inês, e aí já encerramos contigo. Desculpa. Fabiano, te escutamos. Olá, boa tarde a todos e todas. É muito rapidinho aqui. Eu só queria agradecer a todos vocês novamente pelo convite, por nos proporcionar essa tarde maravilhosa. E inspirado pela Inês com seus gizes de cera, eu também peguei os meus aqui e fiz essa expressão artística da nossa reunião de hoje. E queria compartilhar com vocês. Só isso. Tem que tirar uma foto depois e mandar para todo mundo. Fabiano nos manda essa foto. De onde tu estás falando? Eu sou do PPG de UFSCar, mas eu sou de Itapetininga. Ah, do PPG que o Fiscar com a Estudei em Bárbara. Sorocaba. Isso Ah, mesmo. que ótimo, que bom. Então, nós vamos encaminhando, eu vou passar para a professora Inês fazer as reflexões finais, né? Dizer que essa aula de hoje é muito importante, não só, né, para o curso de documentação narrativa, mas para esse encontro mesmo entre tantas redes, tantos coletivos. E eu sempre digo que o curso de documentação narrativa que promove essa aula, né, o curso dentro do Instituto Guimarães Rosa, ele não é somente um curso, né? Quando nós apresentamos esse projeto, do qual a Inês tem muita contribuição também, era a importância de constituir uma rede de professores da língua portuguesa na Argentina. Então, é uma rede que está se fortalecendo. Então, tem aí colegas da língua portuguesa, né, professores da língua portuguesa que são brasileiros, que são argentinos, argentinas, de diferentes regiões da Argentina. Não tivemos tempo, né? Seria muito legal, Inês, que todos pudessem falar. Eu sei que tem aí vários professores do curso, né, não só vinculado ao Instituto Guimarães Rosa, mas de outras instituições de ensino que trabalham com a língua portuguesa. Então, Inês, foi muito importante a tua vinda dentro do curso, justamente para que possamos fortalecer esse movimento, né, em que esse coletivo de professores que tem esse compromisso, né, de trazer a cultura, de trazer a nossa língua, o nosso Brasil, né, nessa diversidade que é o nosso Brasil, para a Argentina, foi muito importante a tua contribuição. Desde já eu quero te agradecer e deixo esse momento para que tu possas também fazer as tuas considerações finais. muito obrigada, Aline. E eu vou fazer essas considerações finais em diálogo com o Fabiano e com a Osana. Que lindezas de manifestações artísticos culturais. Temos aí o samba, o tango e a produção artística em imagem.
Por favor, Fabiano, mande para nós, mande para mim a foto, que coisa mais especial. Então, é possível fazer isso, é possível e tem a maior importância, viu, Osana? Você fazia, não se dava conta do como é importante, é significativo e pode ensinar e produzir conhecimento para outras pessoas. Então, siga. Que bom que vocês estão aqui, que bom que estão no curso. Quero agradecer muito especialmente a vocês que são os alunos do curso e todos nós que somos colegas que fomos convidados para esse encontro e estamos aqui juntos, e dizer que em rede, nós produzimos esse conhecimento que é sensível e ao mesmo tempo que é profundo e que nós desejamos potencialmente que seja transformador. Nós não temos controle sobre a vida, felizmente. E se não temos controle, vamos produzindo nas brechas aquilo que é possível para nós e nos enredando com muitos outros. Aline, muito obrigada pelo carinho do convite, pela mediação e por tudo que eu sempre aprendo muito com você. Nós que aprendemos essa oportunidade. Então, é uma tarde de sexta-feira. Eu desejo um ótimo final de semana. A ideia é que vamos ter uma aula aberta por mês até o final do ano. Então, outubro vamos ter mais um professor, uma professora convidada. Então, foi um prazer, Inês, nesse mês de setembro, quase primaveril, estar conosco. E desejo a todos aí um ótimo final de semana. Um beijo enorme. Muito obrigada, Inês. Muito obrigada a todos, a todas, a todes. Foi uma tarde muito, muito boa. Deixa eu parar de gravar porque eu esqueço.